Saudações, estudantes dos mistérios! Eu sou o Alquimista Anônimo, e hoje abordaremos a visão da Aurora Dourada sobre a alquimia. O que pensavam, como praticavam e o que escreveram em seus famosos pergaminhos voadores. É dito que a química, a ciência moderna que investiga a constituição das substâncias materiais, é o descendente linear da química medieval e antiga. A sílaba al é o artigo indefinido árabe, como o re hebraico, que significa a química superior, tratando da natureza essencial dos elementos, metais e minerais. Enquanto que a química moderna particularmente se alegra de ser uma ciência apenas de uso prático e comercial. Acredita-se que o primeiro uso da palavra alquimia deve ser encontrado nas obras de Julius Firmicus Maternus, o astrônomo, que viveu no tempo do imperador Constantino. Firmicus escreveu que deve ser bem qualificado em alquimia aquele que nasce quando a lua está na casa de Saturno. Ele também foi um astrólogo. Então que casa que ele quer dizer? A casa do dia, que é Aquário, ou a casa da noite, que é Capricórnio, de Saturno? Ou será que ele, como alguns astrólogos modernos, atribuiu um destes, Aquário, a Urano? Disse que a Biblioteca Imperial de Paris possui o mais antigo volume alquímico conhecido. É de Zóssimos de Panápolis, escrito em grego por volta de 400 AD, e é intitulado A Arte Divina de Produzir Ouro e Prata. O próximo tratado mais antigo sobre a alquimia que se saiba que existe é de Enéas de Gaza, escrito em grego por volta de 480 AD. Os autores medievais muitas vezes chamam a alquimia de arte hermética, implicando uma origem de Hermes Trismegisto do Egito, o semideus pré-histórico ou professor inspirado, a quem devemos a Tábua de Esmeralda. Foi dito por um velho escritor grego que os segredos herméticos foram enterrados no túmulo de Hermes e foram preservados até a época de Alexandre o Grande, que fez com que o seu túmulo fosse aberto para procurar por esses segredos e que ele encontrou os documentos, mas que, infelizmente, seus sábios não eram capazes de compreendê-los. Muitas partes da sabedoria humana têm falecido de tempos em tempos devido a esta falta de compreensão humana. Após a queda da liberdade intelectual da Alexandria, as realizações científicas foram quase que inteiramente restritas aos árabes, que fizeram um grande progresso na ciência, embora alguns monges em monastérios cristãos também tenham estudado essas matérias em retiro, e alguns tornaram-se famosos como alquimistas e magistas. E alguns destes ainda subiram à eminência também na igreja, tornando-se vigários, ábades e até mesmo bispos. Aqueles que mais sucederam, menos escreveram. E, portanto, são quase, se não completamente, desconhecidos para nós. Uma infinidade de livros foram escritos sobre a alquimia, e eles são de todos os tipos, bons, ruins e indiferentes, eruditos e superficiais, de sabedoria ou de tolice. Alguns são de homens bons, alguns de homens grandes, outros são de tolos e alguns são de patifes. Isto porque a alquimia existiu como uma ciência em diversos planos, e houve estudantes da alquimia verdadeiros e bem-sucedidos em cada um destes planos. E houve professores fraudulentos e autores charlatões preocupados com a alquimia dos planos inferiores. Alguns estudantes modernos têm escrito sobre a alquimia sabiamente, e alguns imprudentemente. Mas o erro moderno tem residido notavelmente em ir aos extremos da opinião. Alguns autores modernos têm insistido que toda a alquimia era loucura, alguns que toda a alquimia era química, e uma terceira parte, dominante no presente, se convenceu de que toda a alquimia era religião. Estou firmemente convencido de que cada tipo de professor está em parte errado. Deixe-me tomar então o caminho do meio. A ciência da alquimia existiu, foi estudada e ensinada no que os antigos cabalistas chamaram de 4 planos. Em Assaia houve a química oculta antiga, a química do adepto, que acrescentou a habilidade e conhecimento da matéria à habilidade mágica e à força da vontade, da capacidade de agir sobre a alma das coisas, suas contrapartes astrais. Aqui a transmutação é um fato físico e uma possibilidade. Isso foi tanto praticado quanto fingido, e verdadeiros tratados foram escritos. Em Yetzirah está a alquimia psíquica, o poder da criação de formas vivas. Isto foi praticado, mas raramente foi pregado. Em Briar está a alquimia mental, as criações da arte e do gênio, a música, a imagem e a escultura dotados de alma.
Isto foi praticado e não pregado até os tempos modernos. Agora, em Absolute, no plano altíssimo, o espiritual, a prática era quase desconhecida, exceto por alguns mages completamente ocultos. Mas foi escrito por alguns filósofos bons e verdadeiros, que formularam seus pontos de vista sobre a origem e o destino do homem, a sua descendência de Deus e a sua possível reascensão a Deus, na linguagem do plano material, para evitar a perseguição e destruição pelas mãos dos sacerdotes das igrejas estabelecidas. Pelo pretexto da química, eles se salvaram das sanções por heterodoxia. Pela ausência de aparelhos de química, eles se salvaram da extorsão e da tortura como alquimistas. Quanto à alquimia material, mencionada em primeiro lugar, apenas uns poucos professores confessaram ter tido sucesso, e a maioria deles perderam a vida assim. A vida de nenhum homem estaria salvo ou até mesmo seria tolerável, mesmo hoje, de quem teve sucesso na transmutação e a confessou. Eu estou inteiramente convencido de que a transmutação dos metais inferiores em ouro e prata é possível, e que isso foi feito muitas vezes, mas não somente pela química, mas pela correlação com os processos físicos, a vontade, a ação e o poder sobre a alma da natureza, a alma das coisas, que somente a pureza da vida e o treinamento do adepto podem fornecer. O alquimista verdadeiro seria o último a publicar o seu sucesso para o mundo, e se o fizesse, provavelmente perderia assim o seu poder. Seus elixires e pós que funcionaram ainda ontem seriam impotentes hoje, pois Isis não aprova qualquer interferência com a pureza da Virgem de seu santuário. Engrandecimento pessoal como um fim ou como resultado destruiria qualquer sucesso do trabalho mágico prático, e o último estudante a ter sucesso seria aquele que lançasse um olhar por detrás dos desejos da carne, da soberba da vida e da ambição do diabo. Que nenhum homem estude a alquimia para enriquecer. Que nenhum homem estude o ocultismo para garantir a satisfação da paixão. Este é o pecado imperdoável. Daí podemos dizer que até mesmo a alquimia material é uma arte superior e graciosa, pois o sucesso prova pureza, adeptado e poder espiritual. O químico por si só pode ser bem sucedido em sua esfera limitada, seja qual for o seu caráter, e não importa quão sujo seja seu ego, o intelecto por si só é o suficiente para ele. O alquimista professou o conhecimento e incentivou o pupilo a buscar 3 coisas acima de tudo: o elixir vermelho para transformar metais comuns em ouro, o elixir branco para transformar metais comuns em prata, e o elixir vital para administrar o vegetal e animal, para intensificar a vida, para prolongar a vida e para expandir a vida. Saúde e longevidade são muitos para se desejar, pois a arte é longa. Eu acredito que o primeiro e o segundo elixir não foram tanto procurados por seus próprios poderes, mas porque eram degraus que levavam ao elixir vital. A arte de prolongar a vida e as oportunidades do adepto, para que ele possa perder menos tempo em seu progresso rumo a um objetivo espiritualmente exaltado, menos do que ele perderia vivendo mais vidas e vidas mais curtas, com intervalos passivos. Certamente há uma vantagem em viver anos após o adeptado no interior ser obtido, ao invés de morte precoce seguida por longos períodos de descanso e então infância novamente. Para o verdadeiro estudante que aprende a ensinar outros homens agora, indivíduos e talvez em vidas superiores, a conduzir nações, certamente a continuidade é uma vantagem. O progresso espiritual, que se apressa em ser feito com o homem e a terra, não é, dizem os orientais, a forma mais elevada de budidade ou iluminação. O Buda da compaixão, o Bodhisattva, que renuncia às alegrias espirituais para ajudar os que rastejam sobre a terra, ou perto dela, é um tipo mais elevado. Eu então acredito nos 3 chefes da Rosa Cruz cujos anos de trabalho terreno se contam em centenas. Possivelmente eles são alegóricos e simbólicos em nome e em quantidade de anos, mas expressam uma verdade, a de que o progresso no adeptado conecta algumas grandes almas a trabalhadores da terra, e que tal objetivo de utilidade é um objetivo e aspiração dignos para todo aquele que entra aqui e vê a forma simbólica do mestre Christian Rosenkreutz. Se me perguntarem por que os livros alquímicos são tão cheios de transmutação em prata e em ouro, eu respondo que essas etapas, sendo os precedentes necessários para a arte do elixir vital,
Naturalmente tiveram mais atenção e experimentos, e mais professores do que o terceiro passo superior, que é quase que totalmente protegido dos profanos. Devo completar estas observações dizendo que eu acredito que muitos dos tratados alquímicos eram realmente tratados escritos à luz da química da época, e registram tentativas reais de processos químicos em busca do segredo da transmutação em ouro, por pessoas que eram realmente químicos daqueles dias, que queriam ouro real, e que não tinham intuições espirituais, e que não fizeram nada se não falhar na transmutação. Quanto ao alquimista, que como adepto consegue fazer a transmutação, ele será de um tal temperamento em que as riquezas não serão tentação para ele, e o orgulho nenhuma atração. Ele também saberá que a riqueza só será mal usada quando obtida, se desperdiçada com aqueles que não ajudarão a si mesmos. Ele saberá que o progresso individual, o progresso nacional e o progresso do mundo não dependem de esmolas que empobrecem, mas da vontade e esforço do indivíduo, da nação e do mundo. A tentação de desejar que se pudesse transmutar somente um pouquinho, apenas para ajudar algum amigo, familiar ou vizinho, apenas para fornecer-se com alguma coisinha ardentemente desejada para seu bem, eu acredito, o sinal claro de que se é indigno e que seria um mal se conseguido. Quão poucos de nós não desejamos esta homenagem aos nossos esforços? Quão poucos homens do mundo não desejam isso? Qual a proporção de homens que são ricos gastam diariamente consigo mesmos o que é melhor para eles e não mais? E dão o restante para o amigo, para o vizinho, para o que merece? Você diz, eu sou um iniciado, eu faria diferente. Meu amigo, com maiores oportunidades vem uma grande responsabilidade. Eu não julgarei tal coisa, nem você, mas no meu coração eu agradeço a Deus por não ter o poder da transmutação agora. Deus sabe, e eu sei, quão fácil é cair no abismo. Mas eu sempre divago sobre o espiritual, embora o que eu realmente vim dizer é uma palavra sobre o aspecto material e físico. Eu ainda adio estas observações, no entanto, para citar duas passagens. Uma em prosa, narrando a sequência do processo de trabalho alquímico, e a outra um poema escrito em inglês, traduzido a partir de um antigo relato em prosa em francês do trabalho alquímico, em linguagem e mito alegóricos. A primeira citação é astrológica, e a astrologia está inextricavelmente misturada com a alquimia. A segunda é bela em sua poesia e compensará bem pela contemplação. A primeira citação diz: a grande obra deve ser iniciada quando o Sol está na casa noturna de Saturno. A negritude aparece em 40 dias, quando o Sol está na casa diurna de Saturno. A negritude se aprofunda na casa noturna de Júpiter. Ao alcançar Áries, uma separação ocorre. A brancura da lua se dissolve quando o Sol está na casa de Câncer da lua. O Sol começa a sua forma especial de mudança em Leão, sua própria casa. A vermelhidão é produzida na casa diurna do metal vermelho do cobre, Vênus, ou seja, Libra. Em seguida segue Escorpião, e o trabalho chega à conclusão em Sagitário, a casa diurna de Júpiter. Este é um bom exemplo da descrição alegórica, que sem dúvidas tem uma base física e claramente se refere à alma das coisas, à matéria, a épocas e processos no plano astral da evolução. A segunda citação nos diz: dentro do portal dourado, do jardim dos sábios, vigiando pelas 7 fontes pulverizadas, jaz o dragão Hespério, como os ramos sempre ardentes nos sonhos dos videntes santos. Como os tipos de igrejas da Ásia, esses jatos gloriosos aparecem. 3 vezes as águas mágicas o dragão alado deve drenar. Então suas escamas serão despedaçadas e seu coração se rasgará em 2. Adiante correrá uma emanação, adiante brotará uma forma divina. E se o Sol e Cíntia e Ti, a chave encantada será tua. A alquimia ensinava que todos os metais consistiam de mercúrio dos filósofos e de enxofre, que o fixava, isto é, o tornava sólido. Nosso mercúrio eles chamavam de hidrargírio, água de prata, líquido, prateado. Eles pensavam que era a prata em um estado de fusão de baixa temperatura. Eles também o chamaram de proteus, aquele que possui diversas formas. De outro ponto de vista, eles disseram:
A Pedra Filosofal é um corpo ígneo mais sutil, fixo e concentrado, que quando é adicionado a um metal fundido une-se, como se por uma virtude magnética, ao corpo mercurial do metal. Vitaliza e limpa tudo aquilo que é impuro, e então ali resta uma massa fundida de puro sol. Mas, conforme dito antes, eu acho que é inútil para qualquer um perder tempo em experimentos puramente químicos. Para executar os processos alquímicos é necessária uma operação simultânea do plano astral com o plano físico. A menos que você seja adepto o suficiente para agir pela força da vontade, bem como pelo calor e pela umidade, pela força da vida, bem como pela eletricidade, não haverá resultado adequado. Até onde eu sei, e eu não falo por orientação, o poder da transmutação pode surgir lado a lado com outras consecuções mágicas. Labor omnia vincit. Não é conferido por qualquer grau, ocasionalmente é redescoberto pelo estudante em particular. Nunca é realmente ensinado em tantas palavras. Pode surgir sobre qualquer um de vocês, ou o evento mágico pode ocorrer quando se menos espera. Isso é o que está escrito no pergaminho voador, e eu termino aqui com uma citação de Eliphas Levi em seu Dogma e Ritual. Mas então vão exclamar os homens que procuram na magia um meio de contentar os desejos da natureza. Para que serve um poder que não se pode usar para satisfazer as vontades? Ora essa, as pérolas nada são, pois, porque não tem preço alguma para o rebanho de Epicuro? Curso não achava mais bonito mandar nos que têm ouro do que possuí-lo ele mesmo? Não é preciso ser um pouco mais do que um homem ordinário quando se tem a pretensão de ser quase um deus? Aliás, sinto afligir-vos e desanimar-vos, mas não invento aqui as altas ciências. Eu as ensino e constato as suas rigorosas necessidades, estabelecendo as suas primeiras e mais inexoráveis condições. Pitágoras era um homem livre, sóbrio e casto. Apolônio de Tiana e Júlio César foram homens de uma espantosa austeridade. Paracelso fazia duvidar do seu sexo, tanto era estranho às fraquezas amorosas. Raimundo Lúlio levava os rigores da vida até o ascetismo mais exaltado. Jerome Cardan exaltou a prática do jejum a ponto de morrer de fome, se dermos crédito à tradição. Agripa, pobre e correndo de cidade em cidade, quase morreu de miséria para não se sujeitar aos caprichos de uma princesa que insultava a liberdade da ciência. Qual foi, pois, a felicidade destes homens? A inteligência dos grandes segredos e a consciência do poder. É do suficiente para estas grandes almas. É preciso ser como eles para saber o que souberam? Não, certamente, e este livro que escrevo é talvez a prova viva disto, mas para fazer o que fizeram é absolutamente necessário empregar os meios que empregaram. Mas que fizeram realmente eles? Admiraram e subjugaram o mundo, reinaram verdadeiramente mais do que os reis, pois a magia é um instrumento de bondade divina ou de orgulho diabólico. Mas é sempre a morte das alegrias da terra e dos prazeres de uma vida mortal. Amém a todos nós.